E aí, pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês a relação que eu tenho da tabela com com a distribuição eletrônica. Então, a gente vai fazer uma relação da distribuição eletrônica e a tabela periódica. Então, olha só, a tabela ela é dividida em 4 regiões. Agora, esquece aquilo que eu falei na aula anterior de metal, ametal, não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo assim, quais são os 4 subníveis que eu tenho na distribuição eletrônica. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Quantos elétrons cada subnível suporta ao máximo? Subnível S, 2, subnível P, 6, subnível D, 10, subnível F, 14. Agora vamos para a tabela. Está vendo essas 2 famílias aqui? Ó? Então são as famílias mais altas aqui do lado esquerdo. Essas famílias são da região S. Então, como que eu sei que essa é da região S? Ó, numa região da tabela, vamos considerar a tabela nas 4 regiões. Ó. Eu tenho 2 famílias aqui, depois eu tenho 10 famílias separadas aqui, um pouco mais abaixo, depois eu tenho mais 6 famílias, e depois eu tenho, esquece esse primeiro aqui, esse último, que eu vou explicar melhor. Mas, ó, tirando isso aqui, eu tenho 14 elementos. Então, ó, esquece esses 2. Daqui até aqui tem 14 elementos. Aqui eu tenho 2 famílias. Aqui eu tenho 6 famílias e aqui eu tenho 10 famílias. Ué, S2, 2, P6, 6, D10, 10 e F14, 14. Esses 2 aqui não entram por quê? Tá vendo esses 2 espacinhos aqui? Tudo isso está aqui dentro. Tudo isso aqui também está aqui dentro. Só que o elemento originalmente desse quadrado é esse. Esse cara aqui termina com D1. Esse cara aqui de baixo também termina com D1. E os outros? Eu não falei que são 14 elementos? Ó, e todos esses aqui, qual é o subnível que vai até 14? O F. Então, ó, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10. F11, F12, F13, F14. Ah, e esse aqui? D1. D1. E esse aqui? D1. Também está aqui. E aqui embaixo? Do F1 ao F14. Então, toda vez que você fizer a sua distribuição eletrônica e ela cair aqui, que elemento é esse? Eu chamo esses elementos de transição interna, que a gente já falou anteriormente, mas não falou por quê. Por quê? Porque a distribuição eletrônica deles termina em F. Então, fez a distribuição, o último subnível que você colocou, não é o subnível da camada mais externa, é o último que você colocou, que é considerado o subnível mais energético. Terminou em F, ele está nessa região. Terminou em F1, é esse, F2, esse, e assim por diante. Tá? Bom, essas 2 famílias aqui, ó, elas são as famílias do bloco S. Então, ó, família 1, todos aqui terminam com S1. Família 2, todos aqui terminam com S2. Esquece essa aqui. Vem para essas 6 famílias aqui. Ó. Todas essas famílias terminam com o subnível mais energético. Quando você vai fazer a distribuição, o último subnível que você coloca é o P. Então, por que essas e essas são famílias dos elementos representativos? Porque quando eu faço a distribuição e a minha distribuição termina em S ou P, eu considero esses elementos representativos. Então, o que é um elemento representativo? É o elemento que, na minha distribuição eletrônica, o subnível mais energético, que é o último que eu coloco, é S ou P. Se ele for S, se for S1 vai ser essa, se for S2 vai ser essa. Qual é uma característica importante dos elementos representativos? A quantidade de elétrons na última camada é igual ao número da família. Então, ó, se esse cara, qualquer um aqui, tem 1 elétron na última camada, qual é a família dele? 1. Qualquer um aqui tem 1 elétron na última camada. Qual é a família dele? 2. Perdão, qualquer um aqui tem 2 elétrons na última camada. Qual é a família dele? 2. Vem para cá. Aqui, antigamente usava-se a nomenclatura de família, o número 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Isso não é mais usado.
que ele fez? Pegou esse 3 e adicionou 10 para todo mundo. Então, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mas o número de elétrons na última camada continua sendo a unidade aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, se eu terminei em S ou P, nesse caso aqui, se eu terminei em P e eu tenho 3 elétrons na última camada, eu estou aonde na tabela? Na coluna 13. Se eu tenho 4 elétrons na última camada, eu estou na coluna 14. 5 na coluna 15. E isso vale para quem? Para os elementos que, na minha distribuição eletrônica, terminam em S, que são esses aqui, ou em P, que são esses aqui. Aí você vai falar assim, ué, professor, mas aqui termina em P1, aqui termina em P2, P3, P4, P5 e P6. Como é que termina em P1 e eu estou na camada 13? A camada 13 deveria ter 3 elétrons na última camada. Tudo bem. Eu não caí no P1 de paraquedas. Antes de eu chegar no P1, eu passei pelo S2. Então, essa camada aqui, o último subnível que eu coloquei foi o P1. Mas nela, na última camada, está o S2, P1, S2, P1, 3 elétrons. 3 elétrons, camada 13. Esse cara vai terminar em P2, todo mundo. S2, P2, 4 elétrons. 4 elétrons, camada 14. E assim por diante, ó. Gases nobres. Vai terminar com P6. P6, mas tem o subnível S, que está nessa última camada também. Então, 2 com 6, 8. Todo mundo aqui, família 18. Tá? Então, representativos são os da família, que os subníveis são os S e P's. Transição interna, que moram nessas casinhas aqui. Subníveis F. E transição externa, ou somente transição. Subníveis D. Né? Aí vamos lá. Subnível D suporta até 10 elétrons. Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Pessoal, para eu chegar no D, eu tive que passar pelo S. Vou dar o exemplo aqui do zinco. Então, eu fiz a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aí eu vou lá para o 4S2, né? 20 elétrons. Faltam 10, porque o zinco é 30. E volto no 3D10. Bom, qual foi o último subnível que eu coloquei? 3D10. Então, ele é de transição. Beleza. Em que família ele está? Pessoal, se eu pegar a quantidade de elétrons do subnível D e somar com o S anterior, vai dar sempre a minha família. Então, para eu chegar no D, eu passei pelo S. Então, o S tem 2 elétrons. 10, que é do D, com 2, 12. Família 12. Então, se eu tenho esse cara aqui, ó, 29, o D vai dar 9. Mas eu fui lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então, antes do D, eu coloquei o S2. E voltei no D, coloquei 9, porque são 29 o cobre. 29. 9 com 2, 11. Ele está em que família? Na família 11. E assim por diante. A diferença é que, nos elementos de transição e transição interna, o número de elétrons na última camada não tem nada a ver com o número da família. Essa é só uma forma de você saber a família. Você pega a quantidade de elétrons do subnível D e soma com o seu subnível S anterior. É uma forma de você identificar onde ele está. Existem mais exceções? Aqui existem. Então isso não é nem tão usado, mas é um recurso. Tá? Então aqui, ó, representativos, representativos. Representativos S, representativos P. Transição ou transição externa, D. E transição interna é F. Uma outra coisa importante, ó, o hélio é uma exceção. Por quê? O hélio só tem 2 elétrons. Mas ele é um gás nobre, porque ele tem a camada K completa, ele não quer reagir. Então ele é considerado gás nobre. Por isso ele está aqui. Tá? Apesar de não ter 8 elétrons na última camada, ele só tem a camada K. A camada K só tem 2 elétrons, ele está completinho ali, ele também não reage. É um exemplo que a gente dá da importância, né, de um gás de repente desse. Antigamente os dirigíveis, né, construídos na Alemanha, então, eram feitos de hidrogênio, que explodia, pegava fogo. Então hoje um balão é gás hélio. Se não, você teria que botar um gás mais leve que o ar. Se você usasse o hidrogênio, poderia explodir. O hélio, como ele não reage, ele é inerte, ele é muito levinho, você enche o balão e ele sobe. Uma outra coisa importante,
O hidrogênio está aqui, mas ele